Como o Armando disse, é importante frisar, o nosso blog é um esforço coletivo, uma frente com diversas tendências e correntes políticas. Ou quem não é filiado a qualquer tendência ou corrente política e sindical. Isso decorre, penso eu, da natureza dessa luta, que é uma liberdade democrática. Veja, o nosso propósito tem um objetivo concreto: a ratificação da Convenção 87 da OIT, que modificaria o pilar da estrutura sindical, que é a unicidade. Ocorre que essa ratificação deveria ser, para surtir efeito, ser feita mediante o quórum constituinte, ou seja, 3/5 de ambas as casas. Esse é um problema jurídico. A internalização de normas internacionais no ordenamento brasileiro, se não for aprovado com quórum constituinte, ela não altera a Constituição. E a unicidade sindical, a outorga do monopólio de representação sindical a uma entidade, está prevista na Constituição. Então a Constituição de 88, ela ao mesmo tempo foi democrática e liberalizante nos mecanismos de controle da estrutura, mas ao mesmo tempo significou um enrijecimento da estrutura, porque antes estava prevista na legislação infraconstitucional, agora ela está prevista na Constituição e necessita de uma mudança institucional maior para poder haver a liberdade sindical. Ficou mais difícil, mais complexo. Ou seja, temos um objetivo concreto que é uma reforma, uma liberdade democrática. E que, como bem frisou o Armando, não é exclusiva daqueles que defendem o socialismo ou ideias da esquerda. Então, a própria composição do blog e a sua linha, ela é ampla, cabendo todas as correntes políticas. É claro que lá no blog Liberdade Sindical, as pessoas vão poder pessoalmente, os textos são assinados, defender as suas ideias. Os textos que não são assinados são mais raros, mas não menos importantes, porque são resultado de uma produção coletiva, como é o manifesto, que de fato demandou aí um conjunto de debates para que essas pessoas de diversas tendências políticas chegassem a um acordo, um consenso sobre aquele programa básico que está no manifesto e na plataforma política do blog, que é ainda mais sucinta, vai direto ao ponto quais são, digamos assim, os nossos pilares para fazer a propaganda da liberdade sindical. A propaganda, gente, é divulgar muitas ideias para poucas pessoas. Então não é uma iniciativa para fazer agitação de poucas ideias para muitas pessoas. É o contrário, são muitas ideias para poucas pessoas. A ideia é aprofundar a liberdade sindical, para que as lideranças sindicais, os trabalhadores que já estão envolvidos no movimento sindical e as pessoas que acompanham, que estudam, participem dessa reflexão e assumam essa bandeira, tá certo? Mas eu queria fazer um comentário sobre isso, porque, e aliás já transformo isso na forma de pergunta, viu, Júlio, Andréia e Armando, porque eu escuto muito dos meus companheiros, companheiras, colegas, a seguinte crítica à bandeira da liberdade sindical: é coisa de acadêmicos, é coisa de teóricos. E falo isso, e vão nos acusar disso por ser um blog de propaganda que vai aprofundar o debate, mas engana quem acredita que propaganda é sinônimo de erudição ou textos, ideias impenetráveis, incapazes de serem compreendidas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aprofundado significa que exige reflexão sim, mas não se rompe com a ideologia
sem uma reflexão, sem analisar dados, sem comparar com experiências de trabalhadores de outros países, com a experiência histórica brasileira e sem fazer um debate. Os trabalhadores e as lideranças sindicais sabem muito bem disso e são exímios debatedores e polemistas. E nas poucas oportunidades que eu tive até aqui de participar com direções sindicais e levar esse debate da liberdade sindical, dou aqui o meu depoimento pessoal no sentido de deixar claro que essas ideias fazem parte, sim, essas ideias da liberdade sindical, já do imaginário das lideranças sindicais. As lideranças sindicais combativas percebem no seu dia a dia os vícios, os efeitos e os problemas que a estrutura sindical cria para a sua militância. Aliás, a bandeira da liberdade sindical é uma excelente oportunidade para fazer essa reflexão até mais profunda sobre esse conjunto de vícios, que não tem, evidentemente, todas as suas causas na estrutura sindical, mas que é reforçada pela estrutura sindical. Por isso, esse debate, esse processo de convencimento para a bandeira da liberdade sindical é um processo pedagógico, para que o movimento se renove, e disso ele precisa para enfrentar os desafios que estão colocados, ainda mais numa sociedade tão desigual como a brasileira. Por fim, o que haverá no blog Liberdade Sindical? Teremos um processo que esperamos que seja de produção compartilhada, coletiva de conteúdos. Então, à medida que nós nos desafiamos e que mais companheiros e companheiras se somem para fazer a propaganda da liberdade sindical, nessa medida, passamos a nos desafiar a produzir conteúdo, a refletir sobre aquilo que já temos de acúmulo e os fatos, a conjuntura que está no dia a dia colocando novos problemas. Então haverá uma sessão para esse debate teórico, uma sessão para análise de conjuntura, de fatos que interessam a luta pela liberdade sindical, uma sessão com a experiência internacional, uma sessão com a experiência histórica brasileira, uma sessão de entrevistas, e já temos aí um bom plano de conversas com lideranças dos trabalhadores que lutaram pela liberdade sindical e que seguem defendendo essa bandeira, e uma sessão para socializarmos materiais, documentos, referências, textos, documentos do movimento operário brasileiro e internacional. Tem lá no blog uma sessão para contatos. Aliás, queria já pedir para todo mundo que está aqui se inscrever para constituirmos uma rede de contatos e de colaboração em torno dessa iniciativa de propaganda da liberdade sindical. Eu ia só destacar, Tiago, que no blog tem isso que o Tiago falou de cadastramento. Você pode tanto fazer o cadastramento e tem um botão que é para aqueles que quiserem enviar contribuições. Quer dizer, porque todos estão convidados a escrever textos que podem ser relatos de experiência na luta sindical, que mostrem as mazelas da estrutura sindical, pode ser experiência de luta autônoma dos trabalhadores, pode ser texto de análise histórica ou conjuntural. E no blog, então, a gente abriu um botão no cadastro, onde os companheiros, leitores, leitoras, poderão enviar esse material e aí nós examinaremos para publicação. Com isso, está lançado o blog Liberdade Sindical. Uhul!